Bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã de segunda-feira, dia 22 de junho de 2026. Agora são 7 horas e 15 minutos. Graças a Deus. Mais um dia começando, mais uma manhã começando, uma semana. Dia de você iniciar teus projetos, recomeçar teus projetos, dar continuidade aos seus projetos. E eu trouxe um texto para nós refletirmos hoje, que está em Mateus 7, versículos 13 e 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Poucos há que a encontrem. E é nesse momento agora que nós vamos falar com Deus. Eu aqui, no nosso estúdio, você onde você estiver nesse momento, direcione tua fé a Deus, mesmo que seja aquele espaço curto de tempo, igual a oração de Neemias, quando ele se dirigia para falar com o rei. Ele era copeiro, possivelmente com algumas coisas na mão, ele não pôde nem parar para fechar os olhos. Ele simplesmente orou, falou com Deus: ajuda-me, Senhor. Rápido em mente e no coração. Então é o que você vai fazer agora, porque Deus ouve o nosso coração. Deus ouve os nossos pensamentos. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite e obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela paz, pela proteção e pela direção. Deus, em suas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Coloco a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Eu coloco a todos em suas mãos como criatura nas mãos do Criador. E abençoa-nos, ó Deus, com a sua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. E que neste dia seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de mágoa, de rancor, de vício, de prostituição, de ódio, de inveja, de divisão. Ó Deus, espírito de morte, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. E que se tem alguma causa, ó Pai, emperrada, que neste dia, ó Pai, seja desfeito, ó Deus, essas amarras e que essa causa seja liberada para a vida dos Teus servos, ó Pai. E eu me incluo entre eles, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Então, nessa manhã eu quero falar sobre a porta estreita e a porta larga. Uma escolha de fé. Então, nós vamos refletir sobre um dos ensinamentos mais profundos de Jesus, que é encontrado aqui no Evangelho de Mateus, versículo 13 e 14. E Jesus apresenta a imagem de duas portas. A porta estreita, que leva à vida, e a porta larga, que leva à destruição. Então essa metáfora aqui, ela nos convida a uma reflexão profunda sobre as escolhas que fazemos em nossas vidas e o caminho que decidimos seguir. Eu já comentei aqui que a vida resume-se em decisões e consequências. Tudo que você faz, toda ação tem uma reação, toda decisão tem uma consequência. Seja consequência boa, seja consequência ruim, mas vai ter. O contexto aqui é que Jesus estava no Sermão do Monte. E este trecho, ele está inserido no contexto do Sermão do Monte, onde Jesus ensina sobre o reino de Deus e os princípios que regem esse reino.
Então a mensagem central é uma convocação para uma vida de justiça, de amor e compromisso com Deus, através de Cristo Jesus. E ele começa falando sobre a porta larga. A porta larga representa o caminho da facilidade, da permissividade e da conformidade com o mundo. É um caminho que muitos escolhem porque parece mais atraente e principalmente porque é menos exigente. No entanto, Jesus ele nos alerta que esse caminho largo, porta larga, leva à destruição. Então, mas aqui nesse trecho, a destruição não se refere apenas à eternidade, mas se refere às consequências de uma vida afastada de Deus. Refere-se a relacionamentos quebrados, falta de propósito e principalmente a ausência da verdadeira paz. E ele entra num detalhe da porta estreita. Então, por outro lado, a porta estreita ela simboliza o caminho da vida cristã, que exige compromisso, renúncia e sacrifício. Então é um caminho que muitas vezes é difícil e cheio de desafios, mas que leva à verdadeira vida, à comunhão com Deus e ao cumprimento do propósito que Deus tem para cada um de nós. E aí nós temos a escolha. Como eu já falei anteriormente, a vida resume-se em decisões e consequências. Tudo que você faz tem uma consequência. Tudo. E isso é uma escolha. Então Jesus ele enfatiza que a escolha entre duas portas não é apenas uma decisão pontual, mas um estilo de vida. Então entrar pela porta estreita requer uma decisão consciente de seguir a Cristo, de viver segundo os seus ensinamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Então o fato de que poucos há que encontram essa porta nos leva a refletir sobre a realidade de que nem todos estão dispostos a seguir esse caminho, mas é uma questão de escolha, de decidir, de decisão eu quero. Então, diante de tudo que nós falamos, nós temos algumas lições que tiramos para o nosso dia a dia. A primeira lição aqui é a avaliação pessoal. Pergunte a si mesmo qual porta eu tenho escolhido para a minha vida. Então, eu digo para você que é fundamental fazer uma autoavaliação honesta sobre nossos valores, prioridades e práticas diárias. Estamos buscando a aprovação do mundo ou viver para agradar a Deus? Quando você vive para agradar a Deus, você está buscando a aprovação de Deus. A segunda lição aqui é a importância da comunidade. Busque pessoas que lhe dê alegria à sua volta. Esteja no meio de pessoas que faça bem para a sua vida. Por quê? Porque no mundo cheio de relativismo e conformismo, precisamos nos comprometer. Eu digo para você que nós não estamos sozinhos nessa jornada. A comunidade de fé é vital para que possamos encorajar uns aos outros e permanecer na porta estreita. Então que possamos ser um suporte para aqueles que estão ao nosso lado, ajudando eles a se manterem firmes em suas convicções e ao mesmo tempo
manter esses que estão ao nosso redor firmes, sem desanimar. Porque nós somos ferramentas de Deus. Nós somos ferramentas de Deus. E a última lição é o exemplo de Jesus. Não podia ficar de fora. Então devemos olhar para Jesus como nosso maior exemplo. Por quê? Porque ele também enfrentou a resistência e as dificuldades. Mas ele permaneceu firme em sua missão. Então que nós possamos ter a coragem de seguir os passos de Jesus. Ele diz, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue sua cruz e siga-me. Não é a cruz dos outros, mas é a cruz de Cristo. A sua cruz. Cristo foi sacrificado na cruz que foi preparado para ele. Então Jesus, mesmo antes de ser sacrificado na cruz, ele falou, olha, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Nós temos uma cruz, mas não podemos abandoná-la. Então hoje eu quero concluir dizendo para você que a escolha entre a porta estreita e a porta larga é uma das decisões mais importantes que podemos fazer em nossas vidas. Aliás, eu digo que é a mais importante. Porque ela é quem define a nossa vida eterna com Deus ou não. Então que nessa manhã que nós possamos ser desafiados a entrar pela porta estreita e a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. E devemos nos lembrar que, embora o caminho possa ser difícil, veja bem, embora o caminho possa ser difícil, a recompensa é eterna. Amém? Que o Senhor te abençoe e te dê um início de semana alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Deus abençoe. Graça e paz.